Olá, crianças! Aqui é a professora Iris e esse vídeo é sobre as vegetações naturais do Brasil. Como vocês sabem, nos vídeos anteriores a gente falou das vegetações do mundo e hoje a gente vai falar das vegetações do nosso país. Vamos começar falando da floresta amazônica, que é a nossa floresta equatorial. Ela é equatorial porque fica próxima da linha do Equador. Como vocês podem ver, ela está presente aqui, ó, na região norte do Brasil. Mas também pode ser encontrada aqui no estado do Maranhão, um pouquinho no estado do Tocantins e no estado do Mato Grosso. O clima da nossa floresta amazônica é o equatorial continental. É um clima quente, mas onde chove muito, por isso que é quente e úmido. Atualmente, crianças, a nossa floresta amazônica está sofrendo demais com a ação humana. Nesse mapa, que está no livro de vocês, vocês podem ver como ela era no passado, era desse tamanho, e como ela estava em 2015. Ou seja, aqui é o quanto que ela foi devastada até 2015. Mas se a gente pegar um mapa de 2020 com esses dados de devastação, mostrando, né, o quanto que ela foi destruída, a gente vai ver que a área dela, o tamanho dela, está menor ainda. Vocês podem ver nessa imagem que a nossa floresta amazônica é lindíssima. Ela é arbórea, ou seja, é cheia de árvores muito grandes, árvores de grande porte. Ela tem folhas largas e ela é considerada por muitos a floresta com a maior biodiversidade do mundo, ou seja, é a floresta mais rica em espécies de plantas e de animais. Mas essa outra imagem nos mostra como a gente prejudica a nossa vegetação natural. Desmatamento e queimadas são grandes vilões na Amazônia. Vamos mencionar agora a Mata Atlântica. A Mata Atlântica também é chamada de floresta tropical, é a nossa floresta tropical. No passado, ela ia, crianças, lá de Pernambuco até o Rio Grande do Sul. Ela ia por quase todo o litoral do nosso país, mas hoje, ó, vocês podem observar que sobram só resquícios de Mata Atlântica, sobram só uns restinhos de Mata Atlântica que tem que ser preservados. Porque se a gente não preservar, a gente vai destruir o que ainda resta. O que ainda resta é cerca de 7% da Mata Atlântica, então a gente precisa cuidar dessa vegetação. Nessa imagem, vocês podem ver o quanto que ela é exuberante, o quanto que ela é linda. Ela tem um clima quente e úmido, também é rica em biodiversidade, assim como a floresta amazônica, só que a ação humana, crianças, já devastou tudo isso aqui da nossa Mata Atlântica. Olhem como era no passado e olha como ficou. E quais são os principais vilões que fazem mal à nossa floresta tropical, à nossa Mata Atlântica? O cultivo de cana-de-açúcar, o cultivo de café, a criação de gado, a extração de madeira para a construção de cidades, todas essas coisas, né, prejudicam essa vegetação natural. Por isso que a Mata Atlântica hoje é uma das vegetações mais devastadas do mundo. Vamos ver agora a Mata de Araucárias, que também é chamada de Mata dos Pinhais, porque é cheio de pinheiros nessa vegetação. Como vocês podem ver, ela pode ser encontrada na região sul do Brasil. O seu clima é o subtropical, abaixo do trópico, né, do trópico de Capricórnio. É o clima frio que o Brasil tem. E essa vegetação já foi muito devastada, como vocês podem observar aqui. Nessa imagem, vocês podem ver os pinheiros, que são típicos dessa vegetação. E nessa imagem do lado, vocês podem ver como a extração de madeira é uma das principais causas da devastação da mata de araucárias. Então, a madeira é derrubada, o desmatamento acontece, e como se não bastasse isso, ainda falta fiscalização, ainda falta quem cuide dessa vegetação, ainda falta os governos se conscientizarem de que precisam proteger a mata de araucárias. Nós vamos passar agora para a Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais, meninos, se localiza entre os estados de Maranhão, Ceará e Piauí e Tocantins. Vocês podem observar ela aqui, ó.
Como ela se encontra entre a Caatinga, o Cerrado e a Floresta Amazônica, ela vai apresentar características desses 3 biomas. Então, a gente pode dizer que ela é uma mata de transição. Ela faz a transição entre a Floresta Amazônica, o Cerrado e a Caatinga. Ela tem características desses 3 tipos de vegetação. O clima é o equatorial úmido e o equatorial semiárido. E como vocês podem observar nessa imagem, ela tem várias espécies de palmeiras, como a carnaúba, o babaçu. Essa vegetação é muito bonita e atualmente, meninos, ela se encontra devastada por causa do desmatamento que ocorre para a criação de gado e para a agricultura. A Mata dos Cocais, essa vegetação de transição, é mais uma que está sendo ameaçada por conta da ação humana. Vamos passar agora, meninos, para o Cerrado. O Cerrado, que também é conhecido como a savana brasileira. Por quê? Porque ele tem características parecidas com as savanas lá da África, né? Tem aquele aspecto seco, tem aquelas árvores retorcidas. Então, qual é a localização do Cerrado brasileiro? Principalmente o Brasil Central. Aqui era como o Cerrado se encontrava no passado, e aqui é o quanto que ele já foi devastado. O clima do Cerrado é o tropical sazonal, isso significa que o inverno é seco, não chove no inverno, e que o verão é chuvoso, chove bastante no verão. Nessas imagens vocês podem ver como a vegetação do Cerrado é bonita, né? É formado por plantas de pequeno e médio porte, plantas herbáceas e arbustivas, principalmente. E nessa outra imagem vocês podem ver o quanto que a devastação é terrível. O Cerrado é uma das vegetações que mais sofreu com a devastação. Os estudos dizem que sobra menos de 20% da sua área original. E nesse exato momento, crianças, as queimadas estão assolando o Cerrado brasileiro. Enquanto nós estamos conversando aqui, o Cerrado está queimando. E eu não estou falando isso com vocês, crianças, só para assustar, não. Eu quero que vocês entendam que vocês são o futuro desse país. Se vocês são o futuro desse país, o futuro tem que ser diferente do presente. No presente, as nossas vegetações naturais não estão sendo protegidas. Isso tem que mudar. Vamos seguir, crianças, para a Caatinga, ou em Tupi-Guarani, Mata Branca. Essa vegetação pode ser encontrada no nordeste do nosso país, principalmente. É uma vegetação de clima tropical semiárido, é aquele clima quente, onde chove pouco, o clima do sertão. E ela foi bastante devastada. Olhem a sua cobertura original e olhem como ela estava 5 anos atrás. Nessas imagens vocês podem ver o quanto que é bela a vegetação de Caatinga. E ela é cheia de plantas xerófilas. São aquelas plantas adaptadas a pouca umidade, a pouca água. É uma vegetação principalmente herbácea e arbustiva. E é cheia de cactáceas, como vocês podem ver aqui. Os principais vilões da Caatinga, crianças, são o desmatamento, a exploração de madeira e a criação de gado. São alguns dos principais motivos da devastação dessa vegetação. Agora a gente vai falar dos campos, que também podem ser chamados de pampas. São encontrados principalmente lá no estado do Rio Grande do Sul. O seu clima é o único clima frio do Brasil, é o clima subtropical. E ela foi bastante devastada por conta do plantio de soja, por conta da criação de gado. O desmatamento é terrível para as nossas vegetações. Nessas imagens vocês podem ver que os pampas, os campos, são formados por plantas herbáceas, por gramíneas, né, plantas de pequeno porte, pequenos arbustos. E aqui nessa imagem vocês podem ver uma coisa muito triste. O pampa virou areia. Isso é culpa de quem? Por que o pampa virou areia? Por causa do agronegócio, por causa da ganância do ser humano, por causa da falta de consciência ambiental. Quando você não preserva a natureza, ela vai sendo degradada, como a gente observa nessa imagem. Agora é a vez de nós falarmos da vegetação litorânea. Ela tem esse nome exatamente porque pode ser encontrada no litoral do Brasil. É a parte do continente que encontra o mar.
é onde o mar encontra as terras continentais, é o litoral. E a vegetação litorânea, no passado, se estendia por quase todo o litoral do nosso país. Hoje, olhem quanto que ela foi devastada. O clima dessas áreas é o tropical e o subtropical. E o grande vilão da nossa vegetação litorânea foi a ocupação humana. O ser humano foi desmatando essas áreas para a construção de casa, para habitar nesses locais. Então, desde 1500 até os dias atuais, o nosso comportamento com relação a essa vegetação foi o que diminuiu seu tamanho consideravelmente. E dentro da vegetação litorânea, crianças, a gente pode encontrar vegetação de restinga, que é essa aí, dessa imagem, vegetação de duna, como o próprio nome diz, está presente nas dunas das praias, e vegetação de mangue, que eu acho que todo mundo já deve ter visto, né? O mangue, crianças, que é um importante fornecedor de nutrientes para a vida marinha, os mangues são o berçário de muitas espécies, mas se encontram bastante ameaçados por conta da urbanização, por conta da construção de imóveis, né, de casas. Só para dar um exemplo, para vocês não esquecerem do mangue, a professora de vocês não gosta de ir no shopping Iguatemi. Me peça para ir para qualquer lugar, menos para o shopping Iguatemi. Por quê? Porque o shopping Iguatemi foi construído em cima de um mangue. E quando os empresários construíram aquele shopping, não se importaram com o habitat natural de várias espécies, devastaram a casa de muitos animais. Então, o que eu vou fazer lá? E esse exemplo é para que vocês não esqueçam que o mangue faz parte da vegetação litorânea e que os mangues no nosso estado se encontram ameaçados por causa de interesses econômicos. E agora, crianças, nós vamos falar do Pantanal. O Pantanal brasileiro está presente nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, como vocês podem ver aqui. O Pantanal é considerado a maior planície alagada do mundo. O seu clima predominante, o clima principal dessa área, é o tropical continental. É considerado um santuário ecológico por causa da sua biodiversidade, por causa do número de espécies que tem lá. E as principais ameaças ao Pantanal hoje são o desmatamento para a criação de gado, o plantio de soja, o plantio de cana-de-açúcar e o de milho e as queimadas. Crianças, o Pantanal brasileiro está vivendo a pior temporada de queimadas das últimas décadas. Uma área maior do que todo o estado de Sergipe já foi tomada pelas chamas. E metade dos territórios indígenas já foram afetados pelo fogo. O Pantanal está queimando, crianças, há mais de 45 dias. E sabe o que é de cortar o coração? Os investigadores desses incêndios no Pantanal dizem que existe a chance de esses incêndios terem sido acidente, né? De alguém quis colocar fogo para preparar a terra na sua fazenda e o incêndio se alastrou e tomou grandes proporções, mas também existe a possibilidade real, a possibilidade forte de que esses incêndios tenham sido criminosos, de que quem colocou fogo fez isso porque queria, e aí tomou as dimensões que tomou. Essas imagens, meninos, mostram um pouco da tragédia, mas não tem como a gente saber ao certo o tamanho do desastre, porque as chamas continuam, o fogo não foi controlado. E aí, crianças, eu quero convidar vocês a fazer uma reflexão. O povo brasileiro, a sociedade brasileira, está chocada com isso que está acontecendo no Pantanal, no Cerrado e na Amazônia, com essas queimadas. Ou pelo menos, o povo brasileiro deveria estar chocado com isso que está acontecendo. Porque um país que não preserva as suas florestas não é um país de respeito. Os governantes que não cuidam, que não preservam o meio ambiente, não podem ser governantes num país como o Brasil, que é cheio de riquezas naturais. Quem não tem consciência ambiental, quem não consegue preservar as florestas, proteger o meio ambiente, não pode ocupar cargos importantes no nosso país. E as pessoas, cada indivíduo, tem que entender que o que a gente faz para a natureza volta. Nós não estamos fora da natureza, nós somos natureza. Existe um equilíbrio no mundo, existe um equilíbrio natural. Quando esse equilíbrio natural é desrespeitado,
todo mundo vai sofrer as consequências disso. Então, a gente precisa de consciência ambiental, a gente precisa levar a sério o que está acontecendo. A gente não pode rir, crianças, das queimadas no Pantanal. A gente não pode rir do desmatamento da Amazônia. A gente não pode deixar a devastação da Caatinga e do Cerrado de lado. A gente precisa cuidar do nosso país. Isso é ser brasileiro. Isso é ser patriota. Isso é ter consciência e respeito pela nação em que a gente vive. Então, cada um de vocês está sendo convidado a refletir sobre a importância de preservar o meio ambiente. Cada um de vocês está sendo convidado a estudar muito esse tema. E esse tema está lá no capítulo 16 do livro de vocês. Leiam as notícias, procurem se informar, vejam o que está acontecendo nesse país, porque, repito, vocês vão fazer o futuro e que o nosso futuro seja melhor do que o presente. Que o que vai acontecer seja melhor do que o que está acontecendo agora, porque a gente está vivendo momentos muito tristes. E é isso, crianças. Estudem. Obrigada pela atenção de todos e até a próxima.